Fala aí, gente, eu sou o Lucas Docas. Nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre comércio na Idade Média. Antes de tudo, esse vídeo será para quebrar alguns mitos que muitas pessoas ainda acreditam sobre a Idade Média e qualquer coisa do tipo, mas também será uma fonte de esclarecimento para outras coisas também. E para vocês notarem de como as coisas não mudaram tanto de lá para cá, o que mudou foi tecnologia. A primeira coisa que você tem que compreender é que sempre houve comércio no mundo, desde muito antes da Idade Média. Já existia na Grécia Antiga, já existia no Egito, em Roma, já existia entre aqueles povos que a gente costuma dizer que são bárbaros. Não, o comércio não é nenhuma novidade no mundo, sempre existiu. Principalmente o comércio local, porque tipo, imagina só, o cara tem que produzir sua comida, sua roupa, sua casa, a lenha que ele vai utilizar para assar sua comida e se esquentar, os instrumentos de ferro que ele utilizava, ou não só de ferro, mas tipo de ferro também. Os animais. Imagina só, um cara só não ia conseguir produzir tudo isso pra ele, sozinho. O mito da autossuficiência de que você vai produzir tudo pra você é mito mesmo, não tem como. Você vai acabar precisando comprar alguma coisa de outra pessoa. Pelo menos o mais difícil você vai ter que comprar, né? Porque senão você não vai conseguir produzir ele também. E produzir o resto. Só que, é lógico, né? O comércio evoluiu muito depois da Revolução Industrial porque a tecnologia evoluiu. Então, tipo, à medida que a tecnologia vai evoluindo, o comércio evolui junto com ela. Isso não é nenhuma novidade também, eu imagino, né? Esperava que não, pelo menos, né? Então, como eu já falei, já existia comércio antes, e o comércio evolui com a tecnologia. E o comércio mais forte sempre é o comércio local. Nunca é o grande comércio internacional e coisa assim que vai trazer coisas absurdamente avançadas ou absurdamente exóticas. Não, é sempre o comércio local. Tipo, o cara que faz pão, ele troca pão por uma faca. Ou o contrário. Esse tipo de comércio sempre existiu e sempre vai continuar existindo. A diferença é que no passado nem sempre esse comércio se deu por meios monetários. Como assim? Tipo, nem sempre ele foi a partir de uma troca de moedas. Você, tipo, por exemplo, eu tenho reais hoje, porque a gente usa reais que a gente vive no Brasil. Eu vou lá e compro um pão por R$1. Ou melhor, eu compro 10 pães por R$10. Quando o cara que fez o pão pode pagar esses R$10 numa faca de outra pessoa. No passado não, tipo, eu ia lá e dava a faca e o cara dava 10 pães. Quer dizer, havia uma chance muito grande disso acontecer. Não necessariamente com facas, porque faca é um bem mais caro, assim, já que é uma coisa mais especializada, mas mesmo assim. Nossa, tem uns pivetinhos gritando aqui do lado, tá tenso. Mas enfim, né? O comércio poderia não se dar por meios monetários no passado, tipo, vamos pegar um exemplo mais realista. Eu produzo uma camisa, que nem que eu tô usando agora, uma camisa de estilo medieval, e o cara produz pães medievais, assim. Nesse caso, acho que 10 pães, não sei, mas tipo uns 15 pães, uns 20 pães, dependendo do tamanho do pão, valesse uma camisa. Porque é lógico, o valor é uma coisa subjetiva na realidade. Poderia variar de feudo para feudo de acordo com a dificuldade que fosse produzir pães ou produzir camisas. E da demanda que tivesse por elas, né? Mas esse tipo de troca era razoavelmente normal, talvez não fosse esses valores, mas isso ocorria com uma certa frequência, trocas não monetárias, porque o dinheiro, na Idade Média em especial, e em muitos momentos em civilizações ditas bárbaras, assim, era uma coisa rara. Na Idade Média em especial, o comércio por escambo, que é esse tipo de comércio que não envolve dinheiro, era muito comum para trocas de pequenos valores. Para trocas de valores mais altos, tipo uma faca, uma roupa mais elaborada, uma casa. Nesse caso, as trocas poderiam ser monetárias, já que o valor justificava. Mas o que quer dizer com escasso é que, tipo, as pessoas possuíam poucas moedas com elas utilizavam para comprar ferro, coisas de ferro, assim, para comprar produtos elaborados, não comprar produtos simples que ela poderia trocar por um pão, assim. Mas essa primeira parte é o comércio interno do feudo, que, como eu já mostrei aqui, é majoritariamente por escambo, embora houvessem trocas por meio de moedas. Nossa, minha garganta tá horrível, hein? Além do comércio interno do feudo, havia os comércios internacionais. Pelo menos o que hoje a gente chamaria de internacional, considerando que cada feudo fosse um paizinho. Um país do meio de um condomínio, coisa assim. Mas um paizinho pequeno, assim. Milhares deles. Comércio interfeudal, ou seria equivalente ao internacional hoje. Esse comércio já era de produtos mais elaborados, mais caros. E já era praticamente todo feito por meio de moedas, não de escambo. Por quê? Porque envolviam mercadorias mais complexas e quantidades maiores e coisas assim. Então um valor que permitia a troca monetária. E além de tudo, por ser longas viagens, tipo, não dava para trocar em pão, em produtos perecíveis e coisas do tipo. Porque imagina só, um cara que ia do sul da Itália para o norte da Escócia. Um pão não ia durar a viagem inteira, ele ia apodrecer antes. É lógico, eu tô pegando um exemplo extremo, né? Mas mesmo assim, vamos supor que fosse uma viagem de Zagreb a Berlim, que não é uma viagem tão distante assim, mas que para os padrões da Idade Média seria suficiente para poder ter cargas perecíveis. Então eram bens de maiores valores. E não dava para transportar bens perecíveis numa distância tão grande assim. E geralmente esse comércio era de coisas mais especializadas, coisas duráveis, coisas mais caras, produtos exóticos, tipo seda, assim.
ou grandes cargas de lã e pele de ovelha, espadas, lâminas de espadas normalmente, que o cabo seria feito no local, mas a lâmina já vinha pronta, produtos mais elaborados, tipo navios, em alguns casos até cargas vivas, tipo animais raros assim. Bebidas é uma coisa que não apodrece tão fácil, então dá para transportar mais longe. Mas esse era o tipo de comércio interfeudal. Lógico, podia haver comércio interfeudal com alimentos perecíveis, coisas do tipo? Poderia. Mas é lógico, com um feudo próximo, que não levasse 3 dias de viagem. Mais do que isso ia ser complicado. E agora que falamos dos dois tipos de comércio, o intrafeudal e o interfeudal, vamos falar sobre como eles eram feitos. Bom, haviam 2 formas de serem feitos. O primeiro era por guildas, grandes corporações, associações. E o segundo eram por empreendimentos familiares, assim. Nem se falar que o empreendimento familiar era muito mais comum para o primeiro do que para o segundo. Mas ainda assim era casualmente comum no segundo caso. Então, tipo, o comércio interno do feudo era majoritariamente empreendimento familiar. Assim, quase não havia comércio protegido por guildas, assim, provido por guildas, no comércio interno de um feudo. No comércio externo entre feudos já era mais comum o comércio de guildas, assim, as guildas fazerem esse comércio. Mas ainda assim era bem comum empreendimentos familiares. Tipo, uma família possui um navio e possui uma casa na Inglaterra e outra na Dinamarca. Ou uma casa na Inglaterra e outra na Holanda. Eles iam fazer comércio entre a Inglaterra e a Holanda, porque tipo, tinha uma representação em cada país e tinha um navio que eles usavam para transportar coisas. Eles poderiam muito bem fazer. E não era tão anormal assim. Principalmente entre os vikings. Vikings, nórdicos e aquelas coisas lá, bálticos que eu já falei. Entre eles era muito mais comum o comércio por empreendimentos familiares do que por guildas. Entre os latinos era mais comum por guildas. Mas é lógico, isso poderia variar de acordo com a região. Mesmo dentro de uma região étnica específica, poderia ter suas variações. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, agora que eu falei tudo sobre essa parte de comércio, eu tenho que esclarecer uma outra coisa para vocês. Qual comércio é mais lucrativo? O interfeudal ou o outro? Ou o intrafeudal? O interno do feudo ou externo ao feudo? Eu vou falar a verdade para vocês. Isso depende. Muitos podem falar que o comércio fora do feudo, por envolver maiores valores e coisa assim, é mais lucrativo, porém ele também é mais arriscado. Então, ele pode dar um retorno maior, mas tem uma grande chance de dar um prejuízo maior também. Então, tudo depende de como era feito, a especificidade de cada tipo de comércio. Porque um ferreiro poderia viver bem pra caramba com um comércio interno do feudo, sem se preocupar tanto com o comércio externo. Ele poderia viver bem pra caramba, assim, pros períodos da época, tá? Bem pra caramba, tipo... É que é complicado falar isso, porque assim, o que realmente fez a diferença pra gente não ser a miséria que era na época, hoje, foi o avanço tecnológico, e não outras coisas do tipo. Então, o que era bem pra caramba na época deles, lá, hoje pode ser uma merda. Mas, tipo... Vamos considerar em relação ao contexto, um ferreiro poderia viver bem pra caramba dentro do feudo, sem ter que fazer comércio com fora dele. Da mesma forma que um dono de uma guilda poderia ficar um bilionário de hoje, equivalente, lógico, no contexto da época, não de hoje, fazendo um comércio interfeudal, assim. E como eu falei, o comércio interfeudal oferecia riscos, e o intrafeudal não oferecia tantos riscos assim. E por esse vídeo é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido bastante coisa pra vocês. Obrigado e tchau!